Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Watson Rodrigues e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre concreto. Eu vou passar algumas especificações para vocês sobre essa mistura muito bacana. Eu vou falar um pouquinho as características dos concretos, tipos de concreto, tipo de cimento, cimento adequado para determinado concreto, tipo de areia, fina, média, grossa, para que serve, como usar, quando usar, tipo de brita, brita 0, brita 1, brita 2, qual brita eu devo usar, qual brita é melhor. Eu vou fazer um apanhado geral sobre esse assunto bem bacana e no final do vídeo eu vou passar uma receita, um traço, uma mistura aí de concreto para você fazer aí na sua obra em pequenas construções que é muito bacana, uma mistura aí que o concreto dá entre 20 e 25 MPa, 26 MPa, para pequenas construções, cabe como uma luva, beleza? Então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou falar sobre água, qual a influência da água no concreto, vou dar um super aulão aqui. Puta, essa aula aqui, esse vídeo tá da hora, então fique comigo até o final desse vídeo, ok? Mas antes de entrar aqui no tema desse vídeo, eu preciso dar aquele recadinho maneiro que eu sempre dou nos meus vídeos, pedindo a sua ajuda. Deixa aí o seu likezinho aí, que o seu like ajuda demais o crescimento do canal. Então arrebenta o dedo no likezinho, no joinha aí, ok? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, uma sugestão de vídeo, a sua opinião sobre esse vídeo, porque a sua opinião é muito importante para mim. Eu leio todos os comentários e sempre que eu posso eu respondo também. E também não vá se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana, galera, toda semana eu posto vídeo com conteúdo bacana aqui para vocês, conteúdo sobre construção civil, conteúdo bem bacana, que eu perco aí um tempinho do meu tempo na semana para postar bons conteúdos para vocês aqui. E com certeza algum desses conteúdos, se você se interessa por construção civil, algum desses conteúdos vai lhe interessar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o tema desse vídeo, mas primeiro vamos rodar a vinheta. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção de escala. Com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, então eu vou explicar aqui mais ou menos o que é concreto, né? Pra quem tá bem no iniciozinho aqui. Bom, concreto é uma mistura que é o aglomerante e agregados e água, que é o reagente, que é a água. No caso aqui do que eu vou falar aqui, desse concreto específico, é o de cimento Portland, né, que entra como aglomerante, e os agregados seriam a areia e a brita, e a água como reagente do cimento Portland. Tá? Aí muito dos profissionais ou a galera que não tem muito conhecimento acha que concreto tudo é igual, mas não é. É simples, mas não é tão simples assim. Tem algumas características que diferenciam um concreto do outro. E é isso que a gente vai abordar aqui. Uma das principais características que diferencia é o cimento. Você já viu aí cimento de vários tipos, de várias marcas, e cada um tipo de cimento tem as suas propriedades específicas. Vamos lá, a gente tem o cimento CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5. CP1 eu nem vou falar porque ele não é um cimento comercial. Na verdade eu nunca nem vi isso. E olha que eu trabalho nessa área de concreto, né, sou especialista nisso, e eu nunca vi cimento CP1 na minha vida. Então eu nem vou falar sobre ele aqui, tá? E nós temos o CP2. Dentre os cimentos CP2 nós temos três tipos, né? O CP2E de escória, o CP2F de filler e o CP2Z de zazá, que o Z significa que ele tem uma adição de pozolana. Tá? E cada um desses, mesmo sendo CP2, cada um deles tem uma característica diferente. Eu vou falar aqui para vocês. O cimento CP2E de escória, o nome mesmo já diz, ele tem uma adição de escória. Mas o que muda nisso no cimento? Ele fica com uma resistência assim inicial mais rápida, né? Com relação aos outros cimentos, tá? Mas porém ele tem uma resistência final
menor, né? Então ele acelera ali o processo de resistência rápida, mas ele seca mais rápido, ele cura mais rápido. Por quê? Porque como ele cura mais rápido, ele perde mais calor rapidamente, a água evapora mais rapidamente, então ele acaba tendo uma resistência menor, ele cria mais vazios, né, vamos falar assim. Então ele acaba tendo uma resistência menor com relação aos outros. Com relação ao CP2F, por exemplo, porque ele tem uma adição de filler. E esses fillers fazem com que retém mais a água, fazendo a cura dele ficar um pouco mais lenta, né? Ele não é um concreto que seca tão rapidamente como o CP2E, mas, porém, ele tem uma resistência final maior do que o CP2E. O CP2F tem uma resistência maior final do que o CP2E. Então, qual a diferença entre usar o CP2E e o CP2F? Bom, o CP2E, eu particularmente gosto de usar ele para acabamento, para reboco. Muito bom para você rebocar uma parede para puxar rápido. Pô, ideal, show de bola. Dá para fazer concreto com ele? Dá também. Só que aí você tem que tomar cuidado na sua cura, né? Porque ele é um concreto que, como eu falei, seca mais rápido, então você tem que ter uma cura mais cuidadosa com ele, porque senão o seu concreto vai ter a resistência final baixa, né? Não, de repente não consiga atingir a resistência final. Mas dá para usar no concreto tranquilamente também. É bom, se você tomar todos os cuidados, beleza. E o CP2F, eu já aconselho você utilizar ele em concreto mesmo, estrutural, tal, porque ele tem essa característica de reter mais a água. Ele, apesar de secar um pouquinho mais lentamente do que o CP2E, ele tem uma resistência maior, uma resistência final maior. E o CP2Z de Zazá, né, que é pozolana, adição de pozolana, qual a característica dele? Essa adição de pozolana nesse cimento, e você utilizar esse cimento no seu concreto, ele vai ficar um concreto menos permeável, né? Ele vai ficar um concreto mais juntinho, tá? Só que ele também tem a cura um pouquinho mais lenta ainda com relação ao CP2F, né? Que tem uma cura mais lenta ainda com relação ao CP2E. Então, desses três CP2, ele é o que tem a cura mais lenta, o CP2Z, mas porém ele é um concreto mais impermeável. É indicado para onde? Para piso, né? Você vai fazer um piso, tem que ter uma impermeabilidade bacana no piso, né? Para não estourar, tal. Você utiliza esse cimento CP2Z, beleza? Já falamos dos três CP2, para que serve e aonde indicar, aonde a gente pode utilizar, em qual concreto a gente pode utilizar. Aí vem o CP3. O CP3, ele potencializa, é um cimento de alto forno, né? Mas ele potencializa ali o CP2F. Vamos falar assim, ele tem características parecidas, só que potencializada. Ele tem uma resistência final um pouquinho maior do que o CP2F e ainda ele cura um pouquinho mais rápido, né, do que o CP2F. Então, eu gosto para estruturas utilizar o CP3 em vez do CP2F. Eu prefiro o CP3. Ele retém ali a água, né? Ele tem um processo de cura mais lenta, mas no entanto você não precisa se preocupar muito porque ele não retém, a cura dele não desprende tanto calor quanto como o CP2. Então ele é mais difícil de fissurar, vamos falar assim, né? Se você fazer um processo de cura dele bacaninha, você não vai ter problema nele em uma estrutura. Então, CP3 é indicado para estruturas, como o CP2F também, ok? O CP4, ele já potencializa as características do CP2Z, que ele também tem uma adição de pozolana. O CP4 tem adição de pozolana, que isso potencializa ali a característica dele de ser mais juntinho, porém a cura é mais lenta. Então é indicado para piso, né? Só que você tem que se ligar que a cura vai ser mais lenta. Se você vai fazer uma concretagem de um piso que você tem que curar ele rápido, por exemplo, para você fazer um acabamento, já não serve, né? Aí você tem que utilizar o outro tipo de cimento. O CP4 não serve, vai te atrasar aí na sua obra. Mas ele tem a característica ali de ser mais juntinho, né? Então ele é menos permeável, ok? E aí nós temos o CP5. O CP5
é indicado para concretos que você vai precisa ser rápido na desforma, né? Em 3 dias ele já tem a resistência que os outros normalmente levariam 28 dias. Com 3 a 7 dias ele já tem essa resistência, né? Então é indicado, você vai pré-moldado, eles utilizam muito em pré-moldados, a gente utiliza o CP5 em pré-moldados, porque você vai concretar uma peça ali, você tem que desformar e já tirar a peça do lugar, já levar para a obra e já utilizar aquele lugar para fazer outra peça. Como se fosse uma linha de montagem, né? Como você tem pressa, o tempo ali vale muito, né? Então você tem que usar um cimento que te garanta ali a resistência rápida, né? Só que o problema dele, por ele ter essa característica de resistência rápida, como o CP2E, só que muito mais potencializada, você tem que ficar muito mais ligado na cura dele, né? Tem que fazer a cura certinha, não deixar ele perder tanta água, porque o processo de cura dele ali, o processo químico que faz a cura, desprende muito calor. Nesse calor, desprende muita água, né? Perde muita água, então você tem que ficar molhando legal, ou cura química, tem que fazer certinho ali a cura do CP5, do concreto com o CP5, senão acontecem muitas fissuras. Tem que tomar todo esse cuidado. Então só no tipo de cimento, você já viu a quantidade de tipo de concreto, de característica de concreto que a gente consegue fazer. E eu nem falei ainda da areia e nem da brita, nem falei colocando aditivo, colocando adição, colocando fibra. Então tem N tipos de concreto. Agora a gente vai falar um pouquinho da areia. Onde eu utilizo areia fina, areia grossa ou areia média? Bom, para concretos estruturais, né, concretos no geral, eu indico você utilizar areia média para areia grossa. Por quê? Se você colocar a areia fina, quanto mais finos ali no concreto, mais água você tem que pôr para você fazer uma mistura que vai dar a trabalhabilidade que você precisa. Se você colocar uma areia fina e você vai colocar mais água, vai perder a resistência. Esse é o problema. Por você tem que colocar mais água, o AC vai ser maior e o AC está diretamente relacionado com a resistência. O que é o AC? É a relação entre cimento e água. Para você ter uma ideia, vou fazer aqui um exemplo básico para você entender aqui o que eu quis dizer. Se você pegar a mesma mistura de concreto, igualzinho, só que você colocar areia fina e colocar lá, sei lá, uma quantidade de água X, ele vai ter uma trabalhabilidade, sei lá, ele vai dar o slump lá de 8, vamos falar assim. O slump, para quem não sabe, é como a gente mede ali a consistência do concreto. Quanto mais molinho ele é, ou quanto mais durinho. Então, quanto mais molinho, o slump é maior. Tá? Então, sei lá, ele vai dar um slump de 8, um concreto um pouquinho mais duro. Se você colocar a mesma quantidade, a mesma receita, só que em vez de você colocar areia fina, colocar areia média ou grossa, a mesma quantidade X de água, o slump já vai ser um pouco maior. O concreto já vai ser um pouquinho molinho, mais molinho do que o primeiro, só porque você trocou a areia. Entendeu? Então é muito importante você saber ali as características certinhas, o quanto que você pode pôr de água, para você poder mexer nesses agregados entre areia e brita. Quanto mais, por que a gente coloca mais brita no concreto? Justamente por causa disso. Porque quanto mais finos, mais água nós temos que pôr e aí menor vai ser a resistência. Para você ter uma ideia, a norma diz que a gente tem que colocar, ela tem um quadro lá que só vai até 0,65 de AC. Então, que significa 65% de água no concreto com relação ao cimento. Para a gente ter um exemplo aqui bem prático e bem rápido aqui para você poder entender. Num saco de 50 quilos de cimento, você só, independente do tanto de areia que você pôr, independente do tanto de brita que você pôr, você só pode colocar, para o concreto ter um bom desenvolvimento ali, 32 litros de água. Aí você fala, pô, isso é pouco, meu. Eu não consigo mexer um traço só com 30 litros de água. Lógico, você tem que pôr menos areia e menos brita para você conseguir fazer essa mistura homogênea e ficar um concreto com uma trabalhabilidade legal. Por isso que muitas das vezes a gente vê aí o concreto às vezes fica fraco, acontece um monte de rachadura, trincas, né, em pilar e viga, porque a galera não tem esse conhecimento, coloca ali
o cimento, a areia, brita, mistura ali, coloca água à vontade na mangueira. Lógico que aquele concreto vai ficar fraco, porque olha o tanto de água que você está pondo com relação ao cimento. Só pode pôr 32 litros de água no máximo, isso já contando com a água que está na areia, né? Então, eu particularmente aconselho colocar só uns 30 litros de água, porque a areia normalmente ela já tem uma umidade. E isso tem que ser medido, não adianta você colocar na mangueira, tem que ser medido. Pega um balde graduado lá, normalmente vende balde de 20 litros, 10 litros, e mede certinho quantos litros de água que você está fazendo. No final eu vou dar um traço de concreto aqui bem bacana para vocês. Então, a questão da areia é essa. Quanto mais grossa a areia, melhor aí para um concreto estrutural, porque ele vai pegar menos água, e colocando menos água, maior a resistência. Mesma coisa para a brita. Se você colocar uma brita mais fina, mais água vai pegar. Porém, a brita já é um caso mais específico, porque você tem que saber qual a peça que você vai concretar para você dimensionar a brita. Porque a brita ela tem que passar nos espaços da ferragem, né? Ali, se você tem uma peça muito pequena, né? Sei lá, um pilarzinho muito fino, que a armação já é pequena ali, ou às vezes uma peça com armadura muito grande não, muito densa, né? Que tem que os espacinhos ali para passar a brita é muito pouco, você tem que utilizar a brita 0 ou a brita 1. Para usar a brita 2, você tem que garantir que a brita 2 vai passar ali, entendeu? Então é por isso que normalmente é utilizado brita 0 e 1 nos concretos. Antes a gente até utilizava a brita 2, mas ultimamente eu mesmo não estou nem fazendo muito traço com brita 2, porque dá muita bicheira, justamente porque a brita não passa, ela enrosca, né, nas armaduras e fica muita bicheira. Então normalmente hoje está utilizando muito brita 0 e 1, né? Então é por causa disso, você tem que se ligar aí nas características da peça para você dimensionar a sua brita. Então só aí, nesse pouquinho que eu falei aqui para você, você já viu o quanto de possibilidades que nós temos no concreto, de mudança de características, e ainda tem a questão do cimento. Lá tem o cimento CP2 e 40, né? Ou 32, tem o 25. Aquele 32, 25 ou 40 significa a resistência dele, né? 32 é 32 MPa, que ele pode chegar ali, se você fazer tudo certinho, colocar só os 30 litros de água, ele vai chegar naquela resistência. Agora, se você colocar mais do que 30 litros de água num saco de cimento, ele não vai chegar na resistência que está lá no saco, não vai, entendeu? Então é essa questão que muitos dos profissionais ali ainda, hoje a gente está em 2021, com todas as informações que nós temos hoje, a galera quer meter um monte de água no concreto, cara. Isso eu fico muito incomodado com isso, porque muitas das vezes a gente tem que estar brigando em obra para não colocar mais água no concreto, porque aí, mas não passa, o concreto é duro, não sei. Porra, então vamos parar a porra da obra e vamos fazer um concreto que te atenda. Eu não posso pegar, arriscar, colocar mais água no concreto e o concreto não suportar o peso que tem que suportar e cair. É melhor a gente parar aqui e fazer. Então, essa questão do concreto é uma questão muito delicada, é uma questão muito importante e não vou falar a maioria, mas muitos profissionais, inclusive engenheiros, não dão a devida atenção para isso, não dão o devido controle. E também, após a concretagem, você tem que fazer ali o controle da sua estrutura também. Você tem que lançar ali o concreto de forma correta, fazer a cura também dele direitinho, né, conforme o cimento. Cada cimento tem um processo de cura, né, um tempo de cura, vamos falar assim. E se você não seguir aquilo lá, não adianta você fazer tudo certinho, o seu concreto, lançar certinho e a cura você fazer uma merda, deixar o sol batendo lá. Que a mesma resistência que está na estrutura não vai ser a resistência que você levou para o laboratório. Entendeu? Então essa questão é muito importante de verdade. Bom, para a gente finalizar agora, eu vou falar aqui um traço bacana que você pode usar aí nas suas pequenas construções, se você vai construir um pilarzinho, uma viga. Lógico, eu vou falar aqui um concreto que aguenta ali entre 20 e 25 MPa. Aí você tem que ver que se essa viga ou esse pilar precisa só dessa resistência, não precisa de mais resistência, né? E aí você tem que dimensionar ali com a armadura tudo certinho. Eu só vou falar aqui o concreto que normalmente atende as pequenas construções, ok? Bom, para um saco de...
o traço é assim, 1 para 2 para 3 para 0,6. O que significa isso? Em saco de cimento. Um saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de brita e 30 litros de água. Cara, a água é o produto mais importante disso aqui, tá? Areia média, né? Se você colocar uma areia fina, ele vai ficar duro, o concreto. Então, uma areia média para grossa. Brita zero dá para fazer, vai ficar um concretinho ali com slump entre 10 e 12. Se você colocar Brita 1, ele vai ficar um concreto mais molinho, melhor, tá? Mas você tem que ver se Brita 1 passa aí nas suas estruturas. Mas fazendo um concreto desse jeito certinho, 50 quilos de cimento, que é um saco, 4 latas de areia, 6 de brita e 30 litros de água, cara, vai ser um concreto super bacana de você trabalhar. Você vai ver que dá uma resistência bacana. Eu já vejo gente falar, coloca 6 latas de areia, 6 latas de brita. Pô, aí você não vai conseguir colocar só 30 litros de água. É isso que mata, entendeu? Se você colocar muito agregado, você vai falar, pô, é muito pouco. Mas é por causa que senão você vai ter que colocar muita água para mexer tudo, entendeu? Quanto mais agregados, mais água você vai ter que pôr. E aí quanto mais água você vai ter que pôr, menor vai ser a resistência do seu concreto. Ele não vai chegar na resistência que tá lá no saco, lá de 25, 30. Tem gente que compra ainda o CP2 lá, 25. Porra, a resistência de 25 MPa. E ainda você coloca água pra caralho, meu, vai cair lá pra 15, 12 MPa o seu concreto. E aí depois quando aparece fissura, trinca, não quer, né? Acha que reclama. Então, por isso que nós temos que seguir certinho as recomendações. Ok? Esse foi o recado que eu queria dar pra vocês hoje. Deixe aqui dúvidas, galera, sobre esse vídeo. Esse vídeo foi bacana. Deixe dúvida aí, que eu respondo as dúvidas de todo mundo aí. Ok? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.